Segunda questão é uma questão aí sobre o modelo de Markowitz, tá? Então, como eu tinha falado no início, a prova foca muito aí no modelo de Markowitz, é uma coisa que você tem que ter um bom domínio. E não é um assunto difícil, tá? O pessoal às vezes fica com medo por causa dos nomes, dos gráficos, mas os gráficos são até para facilitar o entendimento. Então, vamos ler a questão primeiro, né? Com relação ao modelo de Markowitz, aí a gente tem aí as 4 alternativas. Permite que o investidor realize a relação de risco e retorno quando aplica numa carteira de ativos abaixo do ponto das variâncias mínimas. O que é esse ponto das variâncias mínimas? Então, vou começar a desenhar aqui o gráfico para você ir relembrando todo o modelo de Markowitz, tá? Então, vamos lá. O modelo de Markowitz, ele é assim, ó. O retorno e o risco medido pelo desvio padrão. E aqui a gente tem a linha CML, vou até fazer ela bonitinho, né? Vou pegar aqui uma reta mesmo. Aqui temos a linha CML, e aqui a gente tem o modelo. Acho que eu não passei por cima, né? Vou até fazer de outra cor. E aqui a gente tem os retornos reais do mercado. O ponto das variâncias mínimas é esse aqui, ó. Que eu vou chamar de ponto B. O ponto das variâncias mínimas é o ponto B. Este é o ponto que minimiza a relação, o risco. Então, o B minimiza o risco. O ponto B minimiza o risco, tá? Vamos lá para a próxima alternativa para ver se a próxima é. Já deu para ver que não é, porque aqui está dizendo que é onde maximiza a relação de risco-retorno, né? O ponto das variâncias mínimas. Abaixo do ponto das variâncias mínimas, você começa uma sequência irracional de resultados, tá? Então, se você olhar aqui, você vai ver que você vai diminuir o retorno e aumentar o risco. Então, o ponto das variâncias mínimas variância é uma medida de risco, variâncias mínimas é o menor risco possível, de acordo com Markowitz, e abaixo disso, né, você começa a aumentar o risco e diminuir o retorno. Ou seja, começa a ter investimentos irracionais, tá? Então, aqui eu vou colocar o ponto C, e o ponto C são investimentos irracionais. Aumenta o risco e reduz o retorno. Então, esse aqui é o ponto que não faz sentido. Vamos para... Já trabalhamos aí bastante conceito só com a alternativa A, né? Que eu imagino que vários aí já acharam que estava errada mesmo. Vamos lá para a próxima. Permite ao investidor calcular a relação risco-retorno, a relação de risco e retorno de 2 ativos para infinitas combinações de peso. Opa! Isso é possível. Lembra que o modelo de Markowitz, ele vai analisar a relação de uma carteira, né? De preferência, muitas vezes, o normal, o Markowitz fez com renda variável, bolsa e renda fixa, tá? Livre de risco. Ele fez a relação desta forma, livre de risco e bolsa, tá? Risco de mercado, bolsa, beta 1, e ativo livre de risco. Mas você pode fazer isso também para uma carteira de 2 ações, né? E para infinitas combinações de peso. Perfeito, pessoal. Por que infinitas combinações de peso? Porque eu posso testar 40, 60, 41, 59, 41,2, 58,8. Posso testar o peso que eu quiser. Então, isso aí está fazendo sentido a alternativa B. Vamos para C. Permite ao investidor operar na taxa livre de risco numa carteira abaixo, quando abaixo do ponto de variâncias mínimas, pelo mesmo motivo que a gente já sabe que a C não é, né? Abaixo do ponto de variâncias mínimas, a gente tem aumento de risco e redução de retorno. E a alternativa D de dado permite ao investidor calcular a relação risco e retorno de 2 ativos em relação à taxa livre de risco para infinitas combinações de risco. E aí, pessoal, entre a B e a C, D vai dar uma dúvida, né? Mesmo com a explicação que eu dei.
E a alternativa correta aqui é a alternativa B. Por quê? Porque o Markowitz não acredita no livre de risco, tá? Ele acredita que existe um lugar onde tem o menor risco, não no livre de risco. Então, quando você vê Markowitz e taxa livre de risco, você desconfia que esse troço não está batendo. Quem fala de taxa livre de risco é o modelo CAPM, que é anterior ao Markowitz. O Markowitz, justamente, ele vai testar o modelo CAPM, ver que não funciona bem, porque aí ele entende que tem um efeito da diversificação e que essa coisa do ativo livre de risco, na verdade, não existe. Existe um ponto de variâncias mínimas, onde o risco é o menor possível. Mas mesmo no chamado ativo livre de risco, que aqui seria a taxa Selic, existe alguma variância, tá? Então é isso que o sempre que você olhar aí coisa livre de risco, com o modelo de Markowitz está errado. Por conta disso, né? Ele não acredita na variância zero, no desvio padrão zero, que de fato não existe. Então a alternativa correta aí, aqui está praticamente tudo certo na D. A única coisa é 2 ativos em relação à taxa livre de risco, não. 2 ativos em relação ao desvio padrão, tá? Não é em relação à taxa livre de risco. Então, são 2 ativos em relação ao desvio padrão, que é o que ele vai usar como medida de risco. Perfeito? Só para a gente completar aqui o modelo de Markowitz e fazer uma revisão desse assunto, aqui a alternativa A de amor é a fronteira eficiente, né? Então, o ponto A, nós estamos falando da fronteira eficiente. Aonde maximiza a relação risco-retorno. Para cima, a gente poderia até dizer aqui que num fictício ponto D, que está aí acima do A, a gente tem o excesso de confiança, tá? Uma das heurísticas que é cobrada aí. Por quê? Porque aqui você aumenta muito o risco para ter um pouco de retorno a mais. E um possível ponto. E aqui, ó, esse ponto E seria a aversão à perda. Tá? Entre 2 investimentos com o mesmo risco-retorno, o investidor opta pelo menor, com o mesmo retorno esperado, né? Não é nem risco-retorno, é retorno esperado. O investidor opta pelo menor risco. Esse é o ponto E. Tá? É o comportamento de aversão à perda ou aversão ao risco, né? Um dos comportamentos aí de aversão à perda ou aversão ao risco. Então, daí o modelo de Markowitz todo destrinchado para você, né? A questão demoramos aí para corrigir, mas todo destrinchado o modelo de Markowitz para você não ter mais dúvidas e acertar todas lá na prova, porque modelo de Markowitz para CFP é conteúdo fácil. Vamos adiante. O modelo de Markowitz, pessoal, não precisa se preocupar tanto, tá? Porque esse resumo que você viu aí, lógico, lá na aula a gente faz isso muito mais detalhado e no MBA a gente monta o modelo de Markowitz com os dados reais do mercado. Mas essa revisão que a gente fez aqui do modelo de Markowitz resolve qualquer questão que você tenha aí sobre Markowitz, tá? Eu não consigo pensar numa questão diferente sobre Markowitz, porque no desenho que a gente fez aqui, você está basicamente com todo o seu modelo de Markowitz aí desenhado.